Então, nós gostaríamos de dar boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública do nosso Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho para nós, para começar a nossa reflexão na noite de hoje. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretender? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para o fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode tirar do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e o seu conselho, que ele recebe diariamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros sinais. Me perdi. Por outros caminhos, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado, se não a considerar? Poderá se desculpar por sua ignorância, quando terá escrito por ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou a desmoralização de sua faculdade, de qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e o coração endurecido pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível, aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Neste sentido, somente com a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, meus irmãos, que a gente possa, nesta noite, pedir o amparo da espiritualidade superiora, para que ela possa nos acompanhar e nos trazer as informações e as lições necessárias para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Nem que seja um pequeno movimento nessa vivência, nessa vida terrena, mas que nós possamos sempre estarmos a caminho do bem, servindo e apoiando os nossos irmãos. Assim seja. E eu passo a palavra então ao nosso irmão Luiz, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Luiz, com você. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está retornando a dar palestra no próprio grupo, no caso, né? Fazia tempinho que eu não conversava com vocês, né? E nada melhor do que a gente falar sobre Jesus no seu mês, né? Mês de dezembro, está se aproximando o Natal, tem outros grupos espíritas, outras casas, outros centros espíritas que também optaram para, neste mês, estar falando sobre Jesus. Nada mais justo, né? Aquele que veio há mais de 2000 anos atrás, trazer muitos ensinamentos para nós. Coincidiu também que a semana passada eu estava visitando a família, e na segunda-feira passada, no último dia do mês de novembro, dia 30, fazendo o evangelho com meu pai e com minha mãe, fazia tempo, né? Evangelho no lar. Eu fazia quando estava lá com eles, faz tempo que eu estou para cá, e eles optaram por iniciar
do começo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles tinham recém saído do capítulo 1 e tinham entrado no capítulo 2, e é justamente essas passagens que eu vivenciei com eles ali, que eu achei importante nesse momento, né, para a gente estar trazendo um pouquinho do que está ali no Evangelho e comentando algumas passagens que a gente vai ler nesse momento, né? Então, a gente já vai de imediato começar pelo capítulo 1, no item 9, né? Capítulo 1, que fala-se que não vim destruir a lei, e o item 9 é ali a sequência da instrução dos espíritos, que fala sobre a nova era. É muito importante, né? A gente está vivenciando isso, falando muito em período de transição, mudança de provas de expiação para regeneração, né? E é bom relembrar, então, muitas vezes ali a questão do Evangelho, a gente costuma muito abrir, às vezes, ao acaso, né, para fazer uma leitura inicial de uma palestra ou de qualquer outro encontro, né? Mas, então, às vezes é mais difícil cair lá no começo do livro. Normalmente, a gente abre sempre pelo meio, a gente nunca vai lá abrir no comecinho, e lá também tem coisas importantes que a gente vai deixando, que é importante a gente reavivar aqueles parágrafos, né? E ali diz assim, no item 9, Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido, então, compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se submeteriam ao domínio de uma religião hebraica à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura. Ele lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861.
Então, meus irmãos, vocês veem que logo de entrada nessa passagem, dá para ver que ali passou praticamente um resumo das 3 revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? E realmente da importância que fala agora na questão da nova era, que ela já estava sendo propalada muito antes mesmo até do Espiritismo estar escrito, né? Porque é uma condição natural de evolução, né? De crescimento espiritual que devemos ter. Tudo veio a seu tempo. Moisés, de acordo com o povo que na época estava, veio com aqueles 10 mandamentos. Jesus já foi mais adiante e acabou resumindo os 10 mandamentos em 2, e nesse sentido, quem faz esses 2, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, vai praticamente estar respeitando os demais, né? E o Espiritismo que veio relembrar todas as coisas que o Cristo havia dito, muitas delas em forma de parábolas e de meio figurativas, mas que agora as pessoas vão compreendendo mais, né? Tem, na sequência, uma outra passagem também, que é o item 10, que diz assim: um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi a vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem. Curvai-vos diante do sopro precursor da tempestade, a fim de não seres derrubados. Ou seja, preparai-vos e não vos assemelhais às virgens loucas que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos inspiram a fé para que vós todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, possam fazer ouvir vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? E os animais insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal, e não da guerra. São Bernardo dos modernos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. Então, mas aí, mais uma vez, né, a passagem do Evangelho falando na questão moral, né? É necessário, é muito mais importante do que a material, e a gente está deixando de lado, né? A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, né? A nova cruzada começou, está chamando nós aí para realmente essa mudança que nós temos que ter de pensamentos, né? O Cristo, na sequência agora, vai chegar então já uma parte
mais importante, que é justamente aquela com que nós conversamos na semana passada, eu e meus pais, que seria no capítulo 2, logo de início, né? Meu reino não é deste mundo, a vida futura, a realeza de Jesus. Relembrando a passagem, então, tem ali no item 1, voltando Pilatos ao pretório e tendo chamado Jesus, lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas, por ora, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Tu és então rei? Jesus respondeu: Tu o dizes que sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, meu Jesus, nessa passagem, praticamente, né, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, até não quer dizer que ele seja um rei, porque a gente fala assim, reinos, né? Tem o reino animal, o reino vegetal, o reino material, o reino espiritual. Então, Jesus estava praticamente falando desse reino espiritual, né? A gente está muito acostumado, estando preso na carne, e lembrar a grande maioria que não tem muitas vezes essa percepção de vidas futuras, muito menos de reencarnações, né? Ficam só, não concebe, não imagina como seria essa história de ter as famílias espirituais, de haver cidades, de haver civilizações, povos que estão convivendo num lugar imaginário para alguns, né? Mas que, na verdade, a gente costuma dizer que é a verdadeira vida. Aqui também é uma vida que dá para dizer que é de verdade, mas o espírito, na sua essência, ele é imaterial, né? E a passagem na Terra é uma passagem temporária, rápida demais perante a eternidade. Numa outra situação, a gente sempre costuma lembrar, muitos acabam dizendo assim, minha alma, né? Como se o corpo fosse dono da alma. Mas, na verdade, a gente tem que raciocinar o contrário, né? É o meu corpo, que, na verdade, quem comanda o corpo é o espírito. É o espírito que está comandando e possui um corpo nesse momento, né? Até afindar essa vida. E depois, na sequência, quando a gente desencarna, o nosso corpo fica aqui e o espírito é eterno. Uma vez criado por Deus, ele segue o seu caminho, né? Então, aqui tem uma explicaçãozinha na sequência também, a vida futura, no item 2. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta na qual deve chegar a humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se voltam a esse grande princípio. Sem a vida futura, na verdade, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, crendo que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, então, como ponto central do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado entre os primeiros no início desta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Somente ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, meus irmãos, eu sempre procuro lembrar, nas palestras que eu costumo fazer, daquela situação de que a gente, quando está consciente ainda no plano espiritual, antes de reencarnar, que está lembrando de tudo, do que fizemos em outras ocasiões e outras existências, né? Antes de se mergulhar no corpo físico, que acaba acontecendo o esquecimento do passado, para evitar problemas aí que a gente já sabe, né? Então, é nesse sentido que a gente diz assim, a gente se prepara no plano espiritual para vir para cá, mas quando chegamos aqui, e que muitas vezes esse esquecimento do passado nos afeta e a gente muitas vezes deixa se levar por essas condições da matéria, principalmente agora
tirando essa questão aí de Covid, que nem vamos falar nisso, né? Mas falando que, assim, chega aqui, o planeta está bem evoluído em diversas situações da medicina, na ciência, de comodidades que vêm para o ser humano, de facilidades, de engenharia, de tecnologia, carros que acabam dirigindo sozinho, que a pessoa não precisa se preocupar, né? São dirigidos por satélite. Máquinas agrícolas já estão fazendo o preparo do solo e a colheita também, sem o cara programa tudo e não bota a mão na máquina, né? Então, internet, celular, cirurgias à distância, tantas coisas, mas que não pode tirar o foco nosso de crescimento moral. A gente muitas vezes evolui bastante a questão da intelectualidade, de fazer cursos, de aprimorar na questão das ciências exatas, de coisas que vão nos levar, de repente, até um ganho melhor também, logicamente, em função de aplicação do nosso tempo, mas a gente esquece que não é só do corpo físico que a gente tem que se alimentar, de trazer o alimento para o corpo físico, a nossa vestimenta, a nossa, muitas ser mais cômodo para nós, as nossas coisas que possuímos, que nos dão um conforto contra o frio, contra as intempéries e também as modernidades que você hoje chega numa casa. Você, antes de chegar na tua casa, você já está controlando a tua casa. Em alguns casos, pessoas que são muito ligadas à internet, ela já, antes de chegar em casa, já está pelo celular controlando a sua casa toda e fazendo com que as coisas se liguem, ou fechem, ou desliguem o ar, ou liguem o ar. Então, vocês veem. Mas e qual o esforço que a gente está fazendo para olhar para o alimento da nossa alma, do nosso corpo espiritual, que é esse que vai levar as coisas daqui no momento que for partir, né? Então, aí nesse sentido de falar que o meu reino não é desse mundo, eu fiquei curioso para ver quantas vezes ele passava em alguns capítulos, em alguns itens, ele volta a citar, mas acompanhado já de um capítulo diferente. Por exemplo, o meu reino não é desse mundo também é citado, né? Quando se fala que o reino não é desse mundo, lembrando que temos que retornar ao plano espiritual, né, para depois, na sequência, elaborar, estudar uma nova encarnação para seguir o nosso processo evolutivo, né? Ele é citado novamente no capítulo 13, honrai a vosso pai e a vossa mãe. No item 4, nesse texto, ele diz assim, ó: mas com o advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Havia chegado o momento de lhes ser dada uma alimentação menos grosseira. Ele os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo, e lá, e não na terra, que recebereis a recompensa por vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Então, vocês percebem aí o enfoque que foi dado também, falando na questão do meu reino não é desse mundo, de a gente se preocupar, sim, com aquilo que a gente está semeando, que a gente vai colher, lembrar que a gente vai ter que retornar novamente a essa pátria física, né? Que a gente vai, porque ainda estamos bem mais perto do começo do que do fim, e necessitamos, logicamente, nos preocupar de que forma nós vamos entregar esse planeta para as futuras gerações. Lembrando que as futuras gerações nos incluem, porque daqui a pouco nós estamos de volta aqui de novo, né? É mais uma vez citado também no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, na questão da piedade filial, no item 14, que diz assim: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna em seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em saber perder sem se lamentar, se convir a Deus, retirá-la, se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizer como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. E esse é o verdadeiro desapego.
Sede, pois, submissos, tende fé naquele que, tendo dado e tirado, pode também devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento e ao desespero, que paralisam as vossas forças. Não vos esqueçais jamais de que, quando Deus vos aplicar uma prova, ao seu lado é colocada também uma consolação. Pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desligar-vos dele. Quanto menor for o valor dado a uma coisa, menos sensíveis somos à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que vê apenas o momento presente. Aquele que se desapega é como adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, eu também, na sequência do Evangelho com a família, que me trouxe esses trechos que eu citei, eu acabei assistindo também uma palestra promovida pelo canal FEP, que é da Federação Espírita Paranaense, né, que está no YouTube, com o título Jesus, um homem incomparável, de Laudelino Risso, que é palestrante espírita lá do Paraná, né? E ele trouxe esse tema interessante. Ele citou um livro que foi escrito em 1862 por Ernest Renan, que nasceu em 1823 e morreu em 1892. Ele que era escritor e filósofo, teólogo e filólogo e historiador francês. E nesse trecho desse livro, que ele acabou citando também na palestra desse Ernest Renan, tem uma frase que vai justificar Jesus como um homem incomparável, né? Porque a gente sabe que tem muitas religiões ainda que falam que Jesus é Deus, né? Existe aquela história de confundir, né? Mas Jesus é Jesus, é o nosso irmão mais velho, né? Que Deus nos colocou aqui, é o mais velho que pisou neste orbe para trazer um monte de ensinamento. E ele veio num corpo de carne, e para isso, para quem já leu algumas outras obras, né, diz que o preparo de Jesus para fazer essa encarnação na Terra foi quase 1000 anos, né, para que ele pudesse novamente estar aqui num corpo físico. Mas olha o que diz esse livro, ó, um trechinho. Essa mistura confusa de visões claras e de sonhos, essa alternativa de decepções e esperanças, essas aspirações incessantemente reprimidas por uma odiosa realidade, encontraram, enfim, seu intérprete no homem incomparável, ao qual a consciência universal concedeu-lhe o título de Filho de Deus, e com toda justiça, já que ele deu à religião um impulso como nenhum outro provavelmente jamais poderá ser igualado. E essa afirmação que ele fez na época, ela foi uma afirmação audaciosa para o ano de 1862. Vocês imaginem, né? Então, religiões ainda acreditando, falando que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, né? E ele dizer, então, que é um homem incomparável. Porque Jesus encarnou um corpo de carne e viveu como nós. Tem gente que até pensa em outras coisas, né? Mas, então, essa palestra, até no nosso grupo eu coloquei, para quem não faz parte do nosso grupo, da nossa Casa Espírita, procure ali essa palestra do Laudelino Risso, né? Tem 1 horinha de duração, e todos podem encontrar ela no YouTube, Jesus, um homem incomparável, né? Então, isso traz realmente a agilitude de Jesus, que, na verdade, quando Deus nos cria a todos, ele nos cria perfectíveis, né? Estamos agora num mundo de provas de expiação, mas nós temos que compreender que Jesus Cristo, é um espírito milenar, anos-luz à nossa frente, né? Ele foi criado como nós, e daqui anos-luz, quem sabe nós também não estaremos numa condição aí, talvez de uma responsabilidade, talvez não tão grande quanto essa de Jesus, mas quem sabe também a gente tem que entender que Jesus,
aqui na Terra existe uma hierarquia, e a gente costuma dizer que cada país, por exemplo, do planeta Terra, também existe um espírito de alta envergadura, iluminado também, que cada um responsável por um país, né? Para quem leu aquela obra O Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Ismael é o espírito responsável pelo Brasil, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que nós estamos aqui realmente falando então em Jesus, falando nesse mês de dezembro, que a gente costuma chegar ali perto do Natal e Ano Novo, fazer muitas promessas de mudança, de procurar ser um filho melhor, um irmão melhor, um pai, uma mãe melhores, assim, um bom colega de trabalho e de cuidar melhor de nós mesmos, né? A gente, esse ano eu vou procurar me alimentar melhor, vou começar a fazer exercício, vou procurar estudar outras coisas. Então a gente faz realmente um monte de projetos, um monte de promessas, mas infelizmente ainda não honramos conosco mesmo essas promessas, né? De muitas vezes que seriam boas para nós, questão às vezes de saúde, de questão o que eu citei lá atrás, né? De a gente buscar alimentar esse lado espiritual, né? Que a gente esquece. Mais uma encarnação se passa, muitas vezes ela está muito boa para nós, ela está muito tranquila, temos emprego, nossos familiares ainda basicamente perdemos lá o nono, um avô, um tataravô, bisavô, os pais ainda estão vivos perto de nós, está tudo bem, mas a gente então muitas vezes não teve uma perda grave, né? Como foi falado ali atrás, né? Que as coisas muitas vezes são tiradas de nós e a gente dá valores muito grandes, principalmente quando são coisas materiais, né? Mas muitas vezes também agarramos demais assim os parentes, os familiares, e muitas vezes também como não quiséssemos deixá-los partir, em condições aí de que estão sofrendo ou falecer, e a gente, com o nosso pensamento, seguramos o espírito que tem que seguir a sua viagem, a sua sequência evolutiva, e sentimos aquilo como uma posse nossa. O meu filho, o meu pai, o meu irmão, o meu amigo. Então, a gente muitas vezes tem que lembrar que a vida segue, a vida continua. Muitos acham que Deus é injusto e a gente não pode ter esse pensamento, né? Jesus veio preparar o nosso caminho, lá falando que o nosso reino não é desse mundo, e muitas vezes a gente acaba esquecendo disso e não se prepara e não busca, né? essa condição. Eu também acabei vendo uma mensagem do Momento Espírita de última hora, que eu gostaria de agora, caminhando para os finalmente, que fala nessa questão, a inigualável palavra de Jesus, né? Já que o tema é Jesus, e eu vou ler um trechinho dela, não vou ler até o final, porque a gente já está um pouquinho adiantado, mas assim, ó. Os seus eram os mais estranhos discursos que a terra já ouvira ou tornaria a ouvir. Ele se afirmava filho do homem, e foi preciso que os séculos se sucedessem para que pudéssemos entender que ele assim se denominava porque não pertencia a esta humanidade. Veio para cá uma única vez com objetivo bem específico: ensinar a lei de amor, exemplificá-la em todos os matizes e sob os mais diferentes aspectos. Quando todos os grandes da terra têm seus palácios, seus domínios, seus vassalos, ele dizia que as cobras tinham seus covis, as árvores tinham seus ninhos. Mas ele, o filho do homem, não tinha uma pedra sequer para repousar a cabeça. Era o ensino do desprendimento dos bens materiais, da sua desnecessidade, quando a finalidade é revolucionar o pensamento de toda a humanidade, como ele o fez. De forma tão radical que assinalou a sua passagem pelo planeta, dividindo a história entre o antes e o depois dele. Antes era a lei do olho por olho, lei de Italião. Com ele inaugura-se a era do amor, da busca do outro, do importar-se com o semelhante.
Aprendemos que a estrela solar é a luz que ilumina nosso planeta, mas ele se afirma a luz do mundo, estrela de primeira grandeza, astro do dia. Quem andasse com ele não andaria em trevas. Não se referia à luz física de que necessitamos para as nossas noites. Falava da luz que ilumina sempre, que rompe as trevas da ignorância, da maldade. Luz do mundo. Afirmou que éramos filhos da luz, gerados pela luz divina, lucigênitos. Por isso, o convite para que deixemos brilhar a nossa luz, luz da nossa inteligência, do nosso amor. Mais ainda, afirmou que se nossos olhos fossem bons, nosso corpo seria luz. Olhos bons de ver o belo, de refletir o bem. Olhos de compreensão, o homem de estranhos discursos. Quando almejamos defender mais direitos e menos deveres, ele aconselhava a que, se alguém nos convocasse a andar 1000 passos, andássemos até 2000. Que dizeres são esses para a humanidade ainda tão ignorante? Ceder ao outro, não revidar ao mal, perdoar ao inimigo, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Quem pode entender esses discursos? Quem os pode seguir? Jesus, o homem dos discursos recheados de amor e sabedoria. Então, meus irmãos, trouxemos Jesus como assunto para essa noite de hoje. Assunto que há mais de 2000 anos vem sendo falado por tantas gerações que passaram, que nos incluímos nelas, né? Quantas vezes já não nascemos nesse período de 2000 anos, né? Quantas vezes já não estivemos aqui na Terra, né? Não vou nem arriscar dizer, mas é mais uma oportunidade que temos de refletir os seus ensinamentos, né? De repensar a nossa vida, de como estamos, daquele perdão que a gente ainda pode pedir ou dar, né? Porque muitas vezes a gente está nessa, né? Alguém veio pedir e eu neguei. E eu precisava pedir perdão e não fui atrás. Agora, se eu ficar com receio de ela não me perdoar, eu não vou tentar, pelo menos, né? Então, nós estamos aqui para nos entender. Nós temos que entender que, independente de raças, de credos, de culturas, de cor de pele, de sexo, né? A gente é filho do mesmo Pai. E Jesus veio trazer isso para nós, né? Então, invariavelmente, a gente, quando faz críticas ou faz preconceitos contra esta ou aquela religião, contra esta ou aquela raça, contra esta ou aquele povo, invariavelmente a gente acaba indo experienciar uma encarnação lá naquele meio que a gente tanto rechaça, que a gente fica morre de medo de até enfrentar, ou já pensou nascer lá naquele país, falar aquela língua, ou fazer aquelas coisas, né? Então, mas ali está um irmão nosso, né? Ali está um irmão nosso. A gente julga demais os outros e esquece de julgar a si próprio, né? Eu sempre digo que quando a gente vem aqui para a Terra, a gente não vem fazer uma disputa de ser melhor do que os outros. A gente, inclusive, ser espírita e até ser palestrante espírita, isso não dá um passaporte garantido no plano espiritual, porque não adianta a gente saber a página do livro, o número da pergunta, saber de cor e salteado a questão da teoria, se a prática não vem junto. E é isso que Jesus mostrou para nós. Né? Ele praticamente não escreveu nada, ele falava e fazia, né? Quem acabou escrevendo ali foram os evangelistas, todos os que acompanharam ele, todos os apóstolos que o acompanharam, né? E Jesus, então, praticamente veio o tempo todo ser o exemplo, né? E nós temos tempo ainda de sermos exemplo em muitas coisas, né? Exemplo de ser um bom filho quando nascemos, um exemplo de um bom irmão, porque hoje em dia está mais difícil, né, gente? As famílias estão se resumindo, é um filho, 2, né? Mas é bom, porque o irmão, assim, quando a gente se trata de irmão, às vezes a gente se considera, às vezes, o filho da vizinha, que é muito amigo, como se fosse irmão, né?
Porque às vezes tem filhos que às vezes se dá melhor com o filho da vizinha do que com o próprio filho, porque aí está a preocupação também, né, na família, porque a gente se esquece um pouco. Até vou citar a questão agora da Covid pelo seguinte, né? Nesse momento que esse isolamento foi criado, de todos ficarem em casa, foi uma grande oportunidade. Quem não aproveitou, né, dessa reaproximação, de ter mais tempo com a família, de estar, muitas vezes, tendo a oportunidade de abrir o Evangelho, ou de qualquer outra religião que seja, de abrir a Bíblia, de abrir o Novo Testamento, de poderem estar se conversando mais, de estar se perdoando mais, porque é na família que são colocados realmente os ajustes mais sérios, né? E muitas vezes a gente também vai protelando, né? Então, chega agora essa época de Natal, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar da oportunidade que temos de olhar olho no olho daquele nosso irmão, daquele nosso filho, do pai, da cônjuge, do marido, da esposa, né, do cunhado, do sobrinho, né? É a oportunidade que a gente tem muitas vezes de estar parando as arestas e não deixando para depois, né? Porque tem aquela frase que diz, ó, que tu te entenda com o teu inimigo enquanto você está andando passo a passo com ele, né? Com o teu adversário. E esse inimigo adversário, entre aspas, às vezes está no nosso ambiente familiar, está no nosso ambiente de trabalho, e é mais uma oportunidade que a gente tem ali de estar aparando as arestas, de se perdoando mutuamente e de aprendendo, ou estar em família em paz, estar no trabalho em paz, né? Que Jesus realmente nos ilumine, que Ele nos abençoe, porque além de Deus, logicamente, que nem se fala, né? Deus está dentro de nós, é só a gente buscar, porque muita gente ainda materializa Deus, né? Como aquele homem de barba lá que vai no juízo final, que vai fazer ali a seleção de quem vai para cá ou quem vai para lá. A gente personificou, mas o Espiritismo despersonifica, dizendo que o que é Deus, né? É essa energia, é essa essência que a gente não tem explicação nenhuma, que criou os mundos, né? E que eles estão aí nos aguardar para seguirmos o nosso aprendizado, né? Então, dessa forma que eu vou terminar a palestra de hoje, lembrando que estamos no mês que comemoramos o aniversário de Jesus, que a gente procure realmente fazer de tudo, né, para que nas promessas que a gente faça, vamos fazer promessas que sejam cumpridas, né, para não ficar mais aquela história de isso eu me prometi e não consegui. Vamos tentar fazer algo que a gente possa estar executando, que a gente, e principalmente, né, em questão do bem, de pensar no bem, de ajudar. Se temos situações boas, em boas condições, vamos lembrar que muitas pessoas vão chegar agora no Natal e no Novo, muitas vezes não têm o que vestir, não têm o que comer, não tem com quem conversar, e às vezes é isso, às vezes as pessoas querem também uma palavra amiga, né? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e ter podido falar do nosso irmão mais velho. Sempre emociona, lógico. Jesus, que trouxe muitas coisas boas para nós, e muitos reclamam que acham que Deus é injusto porque perdeu isso, porque perdeu o parente. Ninguém perdeu ninguém. Ninguém perdeu, porque a gente vai daqui a pouco estar de volta para o espiritual, e só Deus sabe porque muitos foram agora nesse momento dessa tão propalada doença, mas já foram de outras maneiras. Antes de ter isso, ia de acidente, ia de doença, ia de outras maneiras. Que a gente abençoe essas pessoas, que oremos por elas, porque daqui a pouco somos nós que vamos receber a oração, porque ninguém vai ficar aqui, ninguém é eterno. Vamos ter que retornar ao reino que Jesus disse, que é de todos nós, que ele vai estar lá nos aguardando. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Vamos então para a nossa prece, mas essa palestra foi uma prece maravilhosa. Vamos fechar os nossos olhos, continuando com o pensamento direcionado para Deus, para Jesus, nosso Divino Mestre, para a espiritualidade do bem,
para os mentores que nos assistem e para nosso anjo da guarda, aos quais pedimos proteção e amparo para as vibrações desta noite. Assim sendo, pedimos humildemente saúde para enfrentarmos o trabalho que nos dará o pão de cada dia, fé para acreditarmos e nunca desistir de nossos sonhos, caridade para com nossos irmãos mais necessitados em todas as situações da vida, que nossos corações se compadeçam desses irmãos e nunca deixemos de ajudar com boas palavras para o espírito ou com o pão para o corpo. Querido Deus, recorremos a vós e a vossa misericórdia para esses nossos irmãos, que seus mensageiros tragam o socorro para cada um conforme o seu merecimento. Que o bem prevaleça e a benevolência divina faça parte de toda a humanidade neste momento delicado por qual passamos. Que vossa luz e vossa bênção permaneça sempre conosco em nossos lares. Querido Mestre Jesus, guarda-nos na tua luz, hoje e sempre. Assim sendo, agradecemos, tendo a certeza que não estamos sós, pois somos filhos do vosso imenso amor. Pai nosso, por Emanuel. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar aos nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Gratidão, Senhor, meu Pai. Obrigada a todos. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Falei bastante já. Obrigada Boa noite. a todos pela paciência, então. Que as bênçãos do Mestre Jesus continuem por toda essa semana conosco.